Deixa eu começar com uma pergunta sincera. Quando você ouve que um líder cristão caiu moralmente, o que você sente? Surpresa? Tristeza? Decepção? Ou, no fundo, um pensamento silencioso? Isso jamais teria acontecido comigo. É aqui que a conversa começa. Se você lidera na igreja, na empresa, na família, esse vídeo não é sobre escândalos alheios, não é julgamento, é alerta. É cuidado antes da queda. É sobre você. É sobre mim também. Eu sou o pastor Rodrigo Leitão, seja bem-vindo ao canal Liderança Espiritual. Este é um espaço para líderes cristãos que desejam desenvolver caráter, discernimento e maturidade para sustentar influência com responsabilidade. Se você lidera em qualquer ambiente e entende que crescimento externo precisa ser acompanhado de formação interior, esse canal foi pensado para você. Então, inscreva-se e vamos caminhar juntos. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 10:12, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Ele não fala com o imaturo, ele fala com o seguro demais. A maioria das quedas não começa no momento da exposição pública, começa muito antes. Quando pequenas concessões deixam de incomodar, quando a consciência já não reage com a mesma rapidez, quando a autoconfiança cresce mais do que a vigilância. O livro A Escalada de um Líder, do Bill Troll, do Bruce McNichol e do Ken McElrath, descreve liderança como uma subida. A influência aumenta, a responsabilidade cresce, a visibilidade se amplia. O problema surge quando o caráter não amadurece na mesma proporção. Você pode subir rápido, pode ser reconhecido, pode ser procurado e ainda assim está ficando vulnerável por dentro. Eu não estou falando de ignorância bíblica, eu não estou falando de incompetência. Muitos líderes que falharam tinham formação sólida e grande capacidade. O Rev Zacarias construiu uma carreira apologética internacional, o Bill Hybels liderou uma igreja influente por décadas, o Philip Yancey era uma referência por seus livros e maneira fácil de explicar as coisas. Em cada um desses casos, o problema não foi falta de talento, foi incoerência acumulada. Isso não é fofoca, é aprendizado. A Escritura já nos mostrou esse padrão muito antes. Segundo livro de Samuel 11:1, nós lemos: na primavera do ano seguinte, quando os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe e o exército israelita para lutar contra os amonitas, mas ele mesmo ficou em Jerusalém. O texto é simples, não dramatiza, não acusa. Apenas informa que Davi ficou onde não deveria ficar. O adultério vem depois. A decisão aparentemente pequena veio antes. A queda começou quando a responsabilidade foi substituída por conforto. É assim que acontece. Você começa a flexibilizar o que antes era inegociável. Reduz o tempo de oração porque a agenda está cheia, deixa de prestar contas porque já provou a sua maturidade, aceita os elogios sem permitir correções. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Guardar o coração exige vigilância ativa. Ninguém faz isso automaticamente. Existe um risco real quando a influência cresce. O número de pessoas que confrontam a gente diminui. Quanto maior a posição, mais raro se torna o confronto honesto. Se você não constrói deliberadamente espaços de prestação de contas, o isolamento começa a moldar sua percepção. Hebreus 3:13 afirma: advertam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e se torne endurecido. O texto fala de endurecimento gradual. Ninguém acorda endurecido. Ninguém decide falhar moralmente um dia específico. O que acontece é um acúmulo de pequenas decisões que deixam de ser examinadas. E aqui entra algo que o J. Oswald Sanders escreveu no livro Liderança Espiritual. Liderança espiritual exige disciplina interior constante. Não é algo que você conquista e mantém automaticamente, é algo que você cultiva. Pergunte a si mesmo com sinceridade: quem hoje pode dizer que você está errado sem medo de perder acesso a você? Quem conhece as suas fragilidades, não apenas as suas virtudes? Você de fato tem alguém que ora por você e que também te confronta? Se não tem, não se sinta acusado, se sinta alertado. Outro ponto delicado é a divisão entre vida pública e privada. Você pode sustentar essa divisão por um tempo, mas quanto mais tempo ela existe, maior a tensão interna. Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas grandes. A fidelidade nas pequenas decisões constrói resistência para as grandes pressões. Quando as pequenas decisões deixam de ser levadas a sério, a estrutura começa a enfraquecer. Também não podemos ignorar alguns fatores emocionais: solidão não tratada, necessidade constante de reconhecimento,
dificuldade em lidar com a crítica. Essas fragilidades não desaparecem quando alguém assume liderança. Elas apenas ganham um palco maior. E aqui está um ponto central. Ninguém está imune. Se você acredita que já passou da fase de risco, você está na fase de risco. Isso não é condenação, é proteção. Você não precisa esperar um escândalo para revisar sua vida interior. Você pode começar agora. Reforce a sua disciplina espiritual. Estabeleça limites claros. E aproxime-se de pessoas que podem confrontá-lo com amor. Se esse vídeo está mexendo com você, compartilha com outro líder. Não para gerar medo, mas para gerar cuidado. Quedas morais raramente são explosões repentinas, são rachaduras ignoradas. A pergunta que fica não é quantas pessoas você lidera, mas se a sua formação interior acompanha a sua influência. Você pode crescer externamente e ainda assim estar diminuindo por dentro. E isso precisa ser tratado antes que se torne público. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o outro erro silencioso, quando a atividade substitui a intimidade. Então, você já sabe, né? Se inscreva no canal, caminhe conosco. Liderança cristã não é sobre parecer firme, é sobre permanecer íntegro.